Bom dia, no nome de Jesus. Assim disse o rei, aquele governante que muito falava. Por que você não se cala? Assim dizia Caco Antibes para nossa querida Magda. Cala a boca, Magda. Como dizem alguns jargões populares, foi só você abrir a boca e se perdeu tudo. Você até tem razão, mas a maneira com que você fala estraga tudo. Nossa, que agressividade! Não, 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 isso não é agressividade. Eu só estou falando veementemente. Nossa, que coice! Ah, se a carapuça serviu, o problema é seu. Pois é, nunca, 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 nunca o falar foi tão comentado. Nos últimos dias, na imprensa e nas mídias sociais brasileiras, estão dizendo assim que roupagem diferente no momento de se comunicar devem ser usadas. Congressos estão sendo feitos, falas opressoras, o mal que provocam. Pois é, e assim é o problema do falar. Ficou muito claro para mim, e creio que para você, que nos últimos tempos o falar divide grupos de pessoas. Algumas pessoas aceitam a sua maneira de falar, outras pessoas não aceitam a sua maneira de falar. A maneira de falar é tão importante que valores tão negativos, valores tão que foram relevados a um segundo plano, são deixados de lado. Tudo porque quem comunica esses valores negativos não foi capaz de saber como falar. Ou seja, o falar é algo terrível. E uma das coisas que eu mais escutei e que me chocou nesses últimos dias foi assim: um interlocutor disse: mortes? Ah, eu não sou coveiro. Em contrapartida, eu escutei de outras pessoas que não concordavam com esse interlocutor que não sabia falar, que disse assim: ah, a esperança acabou, trouxe morte. Que pena, eu também não sou coveiro. Ou seja, as duas frases, eu não sou coveiro, serviram de maneira drástica para explicar um problema no falar. E hoje, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo e pedindo a Jesus, o Espírito Santo me mostrou como Jesus quer que nós falemos, o que falemos e quando falar. Disse Jesus: Renato, há poder nas tuas palavras. Por cada palavra que você diz, você pode ser justificado, como você pode ser condenado. Continua a palavra do Senhor. Nas tuas palavras existem poder de vida e de morte. Da maneira com a qual você fala, assim você vai comer dessas palavras. Ou seja, se eu e você nos alimentamos as pessoas que estão nos escutando com palavras de morte, palavras desagradáveis, palavras acusatórias, palavras agressivas, desafortunadamente nós seremos consumidos por aquilo que falamos. E não te esqueça que Jesus continua dizendo que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o teu coração é um coração bom, o homem vai tirar coisas boas do seu coração. Se você tem um coração mau, cheio de raízes de amargura, palavras que deveriam ser de graça, de amor, de respeito, elas vão ficar de lado. Elas não vão sair. Por quê? Não dá para que eu tire leite de pedras. Se eu tenho um coração magoado, cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de vingança, de medos, o que vai acontecer? Tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que sair do meu coração cheio de amargura, não vai ser graça nem amor vindo de Jesus. Vai vir, a boca vai falar aquilo que tem um coração ruim e vai, além de provocar danos em todos que escutam, diz a palavra do Senhor, também vai nos consumir. Você viu alguém que foi consumido nos últimos dias por falar e não falar da maneira correta? Que forte! E Jesus continua dizendo: olha, todas as vezes que você for falar,
que as suas palavras sejam, naquele momento que você abrir a boca, sejam palavras para edificar e ajudar quem está te escutando. Que essas palavras, que quem está te escutando, sejam cheias, de novo, de amor e de graça. Não é ser engraçado, não é ser engraçado, mas sim procurando aquilo que você fala ser bom para todas as pessoas que estão te escutando. E não só ser bom para aquilo que você quer vender para as pessoas. Outra coisa, Jesus deixa claro que sempre que te fizerem uma pergunta, não se sinta agredido. Dê a tua resposta, olha só que forte diz a Bíblia, dê a sua resposta sazonada com sal, com sabor. Todas as vezes que te perguntarem, não se sinta acusado. As pessoas estão querendo saber a sua opinião. Então você fale sazonada com mel, não fel. Por quê? Quando você tem mel nas palavras, você vai mostrar que você tem fé em mim, e a fé em mim te faz mudar e te faz ter um coração cheio de graça e de amor, não um coração de amargura. E não vão sair das suas bocas palavras de morte, palavras agressivas, palavras grossas e palavras chulas. Mas quando você está mal internamente, o teu espírito que te liga ao mundo espiritual, o teu espírito que te liga às coisas do céu, não consegue atingir. Então só vão sair das suas bocas essas palavras, até mesmo palavras agressivas, chulas, inclusive palavrões. E daí você diz, eu sou assim mesmo. Desculpa. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós temos que saber como falar. Nós temos que saber quando falar e o que falar. A ira e a insegurança em uma pessoa faz com que essa pessoa não consiga estar ligada em espírito com Jesus. E todas as vezes que essa pessoa é questionada, todas as vezes que você se sente pressionado, confrontado na sua área de segurança, aquele que se dizia seguro e que se sentiu confrontado, perde a sua segurança e sai com palavras grossas. E o que vai acontecer? Isso é como a palavra grosseira, a palavra da pessoa que não tem controle sobre o seu espírito, é como uma cidade que é atacada de todos os lados e não tem como se proteger. Por quê? Porque a pessoa se ira facilmente. A palavra diz que o sábio, ele não é precipitado. Nós temos que aprender a ser pessoas sábias, pessoas tranquilas. Nós não podemos ser mais pessoas precipitadas. Escute primeiro, seja sábio. A Bíblia diz, seja sábio para ouvir, rápido para ouvir, tardio para ficar irado. Porque se você continuar se precipitando, verdadeiramente tudo que te falarem, você vai traduzir como sendo uma acusação. E outra coisa, você acha que gritar, falar, se valer do seu posto, até mesmo como pai, como irmão mais velho, como filha mais velha, como filho mais velho, achando numa situação de posto, a situação de superioridade, o falar mais alto vai gerir alguma coisa. Não. Aprenda algo que a Bíblia diz. As palavras do sábio são ouvidas em tom normal e em silêncio. Não precisa gritar, não precisa vir fazer vídeos gritando, pregando gritando, falando com a sua família gritando. Isso só vai trazer problemas para quem escuta. Vão atingir negativamente. No primeiro momento, todo mundo acha muito bonito, mas quando vai perceber que aquelas palavras não vieram de um coração cheio de graça. E a palavra do Senhor diz assim, que as palavras sábias, ditas da maneira correta, no tom correto, com a intenção correta, são muito mais preciosas que as armas de guerra. Muito mais preciosas que tanques de guerras passeando pelas ruas. Muito mais preciosas do que barricadas na rua. Quando nós aprendemos a falar, as nossas palavras são ouvidas em silêncio. Que coisa maravilhosa. E o que acontece quando você vai falando grosseiramente? Essas palavras entram no íntimo da pessoa e gera algo contrário. É como diz as pessoas no mundo. O feitiço virou contra o feiticeiro. Seja prudente no falar, diz o Senhor Jesus. Isso vale para mim e vale para você. O muito falar
não atinge o objetivo, não precisa falar muito. Esses vídeos eu tento falar em 15 minutos, 10 minutos. Não adianta fazer uma pregação de 2 horas, uma palestra de 3 horas. Isso só vai cansar as pessoas e vai induzir ao erro. Tem muita gente que acha que falar agressivo, falar enfático, aprenda o que diz a Bíblia. Isso vai fazer com que você termine em ruínas. Agora, 2 perguntas. A primeira pergunta é: você já beijou a boca da sua amada? Que bom, não? Beijar a boca da sua amada, que bonito. A Bíblia diz assim: as respostas certas, dadas com o tom certo, com a palavra certa, são como beijos na boca. Alegrarão quem as recebe e sempre vão querer mais. Que o nosso falar, uau, que lindo, seja como beijos na boca. Vamos beijar mais na boca quando falamos. Nós estamos dando coices ao invés de dar beijos na boca. Que coisa bonita. E a outra pergunta é: você já ouviu alguém que quando estava falando com você, baixinho, sem ser agressivo, tranquilo, que as palavras do sábio se escutam em silêncio, essas palavras chegaram no seu coração e você disse: uau, isso serviu direitinho para o meu coração. Essa palavra me trouxe cura, esperança e vitalidade. Que bom, não? 2 coisas: beijo na boca e ter as palavras como mel, como medicina, que trazem cura, esperança e vitalidade. Que forte, que forte. Aprendamos, eu e você, que as palavras agradáveis são como mel e como remédios para enfermidades. Quando chegam, operam bem. O rei Davi disse assim: Senhor, ponha um guarda na minha boca para eu não pecar contra ti. Eu queria que eu e você puséssemos guardas, não só na nossa boca, mas no nosso coração. Pusesse guardas na nossa mente, para que nós fôssemos pessoas sábias, pessoas tardias em irar, pessoas que entendessem as perguntas, pessoas que respondessem a todos e falassem a todos com muito mel, com muito amor, com muita graça. Porque falando isso, nós estaremos beijando na boca o ouvido daqueles que nos escutam e nós seremos medicina para aqueles que querem nos ouvir. Em nome de Jesus, vimos como falar acaba e separa pessoas. Aprendamos a falar. Sejamos como uma cidade fortificada, que ao falar, vamos comer daquilo que nós falamos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que nós possamos aprender o que Deus está falando. Muitas pessoas estão questionando, como eu disse no começo do vídeo. Mas é nosso momento como cristãos aprendermos com isso. Que Deus não está contente com a maneira com a qual nós executamos o nosso cristianismo. E hoje Ele fala: aprendam a falar. Deus te abençoe no nome de Jesus. Seja feliz. Tenha uma semana vitoriosa com o falar que vem de Deus. Deus te abençoe. Se gostar, dá um like, mas passa na frente, passa para mais pessoas, que é isso que a gente precisa. Mais pessoas precisam aprender a falar. Como eu sou o primeiro, cheio de guardas na minha boca, na minha mente e no meu coração, para eu não pecar contra você e contra Deus. Deus te abençoe.